Fala pessoal, seja muito bem-vindo no canal Pensando as Escrituras. Chegamos no estudo 10 da série Teologia para Todos e hoje nós vamos falar sobre a Trindade e a Bíblia Sagrada. Mas antes de partirmos para o estudo, eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que é postada aqui todos os dias. Lembrando que todo dia, 6 da manhã, temos devocionais e toda terça e sexta, 18 horas, algum conteúdo teológico para compartilhar com você. Dito isso, vamos para o vídeo de hoje. Existe alguma relação entre a Trindade Santa e a Bíblia Sagrada? De que forma o Pai, o Filho e o Espírito Santo se envolveram no processo de elaboração da Escritura Sagrada? Antes de falarmos sobre o papel de cada pessoa da Trindade na composição da Bíblia, vamos definir o que é a doutrina da Bíblia. Tecnicamente falando, pessoal, a doutrina da Bíblia é chamada de bibliologia. A bibliologia é um ramo da teologia sistemática que estuda as escrituras sagradas, o Antigo e o Novo Testamento. A bibliologia analisa a origem das escrituras, o processo de composição da palavra de Deus, a natureza da Bíblia e assim por diante. A Bíblia é a fonte principal da teologia cristã. Aquilo que você acredita a respeito da Bíblia vai determinar a direção do seu labor teológico. Aqueles que acreditam que a Bíblia é a revelação especial de Deus, totalmente isenta de erros, são corretamente chamados de ortodoxos. Por outro lado, aqueles que acreditam que a Bíblia é apenas uma literatura religiosa igual a outros livros religiosos, são corretamente chamados de liberais. Nós acreditamos que a Bíblia é a revelação especial de Deus e, portanto, a sua origem é divina e sobrenatural. Posto isso, vejamos então como cada pessoa da Trindade se envolveu no processo de composição da Bíblia, começando pela primeira pessoa da Trindade, Deus o Pai e a Bíblia. Leia junto comigo com atenção o que o profeta Isaías escreveu. Veja: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Esse texto revela 3 verdades fundamentais. A primeira verdade é que Deus é um ser pensante que age de acordo com os seus próprios métodos. Deus elabora pensamentos e executa planos. Nenhum ser humano é capaz de alcançar os pensamentos de Deus pela sua própria racionalidade. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados e os caminhos de Deus também são muito mais elevados do que os nossos. Isso significa, pessoal, que Deus precisa revelar os seus pensamentos aos homens. Caso contrário, o homem jamais conseguiria descobrir a vontade de Deus. A segunda verdade é que Deus utilizou a fala para comunicar os seus pensamentos. Shedd disse uma frase muito interessante. Ele disse que a ideia é uma palavra interna e a palavra é uma ideia externa. Quando Deus revelou os seus pensamentos, ele fez isso através de palavras humanas. Até porque, irmãos, Deus se revelou à humanidade. Deus se revelou e falou aos homens, e os homens falaram em nome de Deus. Olha só o que disse o apóstolo Pedro. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A terceira verdade é que a comunicação divina tem um propósito estabelecido. Conforme nós lemos, Deus disse que a palavra que sair da boca dele não vai voltar vazia. Deus não fala por falar. Deus fala tendo em vista um objetivo, e o objetivo de Deus pode ser salvar ou condenar um pecador. Então, para resumir esse primeiro ponto, nós podemos dizer que Deus o Pai é o autor da revelação bíblica. Agora vejamos o papel da segunda pessoa da Trindade, Jesus e a Bíblia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o assunto principal da Bíblia?
Alguns podem dizer que o assunto principal é o ser humano, ou ainda o céu, ou até mesmo a salvação dos pecadores. No entanto, irmãos, embora a Bíblia fale de fato sobre esses assuntos que eu mencionei, o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus é o tema principal da Bíblia do começo ao fim. Ele mesmo disse que o Antigo Testamento testemunha a respeito dele. Veja, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. É claro, irmãos, que nem todo detalhe minucioso da Bíblia aponta para Cristo. Mas, em última instância, todos os acontecimentos registrados na Bíblia direcionam os nossos olhos para Cristo. A Bíblia foi revelada e entregue por Deus à humanidade para que conheçamos o seu Filho Jesus. Ora, o apóstolo João disse que o evangelho que ele escreveu foi escrito tendo em vista a salvação dos pecadores. Veja. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Portanto, pessoal, enquanto Deus o Pai é o autor da revelação, Jesus é o assunto central da revelação bíblica. Por último, vejamos o papel da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo e a Bíblia. Qual é a tarefa do Espírito Santo no processo de revelação? Para entender a tarefa do Espírito, vamos ler uma porção um pouquinho mais extensa de 1 Coríntios, que diz o seguinte: No entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-los porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Esse texto revela 4 estágios da obra do Espírito como agente da revelação divina. Primeiro, o Espírito Santo é perscrutador. Somente o Espírito consegue sondar as profundezas do ser de Deus. Isso mostra, irmãos, que o Espírito Santo é perscrutador, mas também que ele é divino em sua natureza. Segundo, o Espírito Santo é revelador. O Espírito Santo nos faz compreender corretamente as coisas a respeito de Deus. Isso quer dizer que o Espírito nos ensina corretamente porque ele conhece com perfeição as profundezas de Deus. Terceiro, o Espírito Santo é inspirador. O apóstolo Paulo diz que as palavras que ele ensina não provêm da sabedoria humana, mas são palavras provenientes do Espírito de Deus. O Espírito Santo inspirou os autores bíblicos para que eles escrevessem os pensamentos de Deus com total exatidão. Mesmo sendo pecadores, eles não cometeram nenhum erro ao registrar as Escrituras. Isso porque, irmãos, o Espírito Santo conduziu todo o processo de escrita. E quarto, o Espírito Santo é iluminador. Se você explicar a palavra de Deus para um incrédulo, ele não vai conseguir entendê-la espiritualmente.
Ele não tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Por isso, ele não tem a capacidade espiritual de compreender a palavra de Deus. A capacidade de entender a Bíblia espiritualmente é dada pelo Espírito Santo. E essa capacidade é chamada de iluminação. Nos dias de hoje, irmãos, o Espírito Santo não inspira mais ninguém para escrever uma nova revelação. No entanto, ele ilumina o entendimento daqueles que já receberam a Jesus para que eles compreendam a revelação que já foi dada. E ele faz isso a fim de compreendermos a vontade de Deus e andarmos em obediência a ela. Então, vamos resumir tudo o que foi falado nesse vídeo. De que maneira a Trindade se envolveu no processo de composição da Bíblia? Primeiro, Deus o Pai é o autor e originador da revelação bíblica. Segundo, Deus o Filho é o assunto central da revelação bíblica. E terceiro, Deus o Espírito é o inspirador e aplicador da revelação bíblica. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e tenha sido edificado através desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima!